O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, que saias do menino e nunca mais entre neles." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de ontem, o dia do Senhor, onde nós, junto com os nossos familiares, participamos do sacrifício da Santa Missa, porque é o dia do Senhor. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. A nossa vida, ela continua. Graças a Deus, existem muitos católicos que não reduziram o participar da missa somente no domingo para cumprir uma lei da igreja. Às vezes vai até nem por devoção, nem por saber o sentido real daquele dia, né? É porque aprendeu assim e vai. É por isso que tem muita gente que às vezes tanto faz ir como não faz ir. Às vezes vai, às vezes não vai, porque ainda não encontrou
não encontrou o sentido do que é o sacrifício da Santa Missa. É a renovação do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele nos salvando toda a humanidade. Na hora da missa, nós estamos naquele momento, nós não estamos relembrando algo que aconteceu no passado. Nós estamos ali, junto com Jesus, com Nossa Senhora e João Batista, e Jesus está dando a vida, derramando o sangue pela nossa salvação. Mas tem muitos católicos que, graças a Deus, entenderam isso e disseram: eu não irei somente no domingo, eu vou na segunda, eu vou na terça, eu vou na quarta, eu vou todos os dias. E aqueles que às vezes não podem ir, eles dizem: mas nesse dia eu posso ir na segunda, eu posso ir, quem sabe, na sexta-feira. E vai, porque não quer passar a vida nesse mundo sem a missa, porque o que retém o mal no mundo é a missa. O demônio, ele não tem força por causa da missa. Tira a missa para você ver. Então nós, sacerdotes, precisamos rezar todos os dias, não só no domingo, mas todos os dias. Lembrando também que hoje é segunda-feira, a igreja nos ensina que é um dia assim de nós lembrarmos das almas do purgatório. Não podemos deixar de rezar. Então hoje, já nesta missa, já estou rezando pelas almas do purgatório, mas durante o dia ofereçam também os sacrifícios de vocês pelas almas do purgatório. É um pedido da Nossa Senhora de Fátima: rezai o terço, rezai pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Elas por si não podem fazer mais nada. O tempo que elas poderiam fazer não foi suficiente e tinha que ser aqui na terra. Agora não foi suficiente para entrar direto no céu, agora precisa de nós. Então a gente não reza pelas almas do purgatório somente na missa de corpo presente, 7º dia, 30º dia, aí 1 ano, aí encerrou, acabou, está tudo completo. Não, nós devemos rezar constantemente, principalmente pelos nossos parentes. Mas vamos agora para o evangelho de hoje. Vejam agora, no sábado, vamos relembrar, Jesus subiu o monte, que hoje nós sabemos que esse monte é o Monte Tabor. Geralmente nas peregrinações, quando nós vamos nesse monte. E realmente ele é muito alto, 599 metros, mais ou menos, do nível, acima do nível do mar. Os peregrinos, quando vão, têm o privilégio de subir lá com um táxi, é um carro que nos leva, porque se fosse a pé, iria durar mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos, para subir. Mais ou menos isso. Então Jesus sobe, se transfigura, mostra para os apóstolos quem ele é, mas só os 3, Pedro, Tiago e João. Os outros ficaram lá embaixo. Tem um povoado que fica na base dessa montanha, que hoje o nome dele é Afula, o nome desse lugar, desse povoado. Eu não sei se o povoado é o mesmo do tempo de Jesus, mas só para entender, é um povoado muçulmano, não é judeu, é muçulmano. Então a montanha está ali, quando a gente está subindo, antes de chegar na montanha, melhor dizendo, tem esse povoado. Então vamos supor que tenha sido esse povoado. Então quando Jesus desce, Pedro, Tiago e João, assim, animadíssimos com aquela experiência que eles tiveram de ver a transfiguração de Jesus, de ver Moisés e Elias, de ter visto a ação do Espírito e Deus, o Deus Pai falando, esse é o meu filho, ouvi-o.
Quando chega ali embaixo, está o maior fuzuê agora. Um problema estava acontecendo. Uma pessoa possuída por um demônio, provavelmente um rapaz, um jovem, o pai ali aflito, porque haviam pedido aos apóstolos, e os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio, não. O homem já estava até meio desanimado. Então, quando Jesus chega, ele diz: olha, se tu podes, é por isso que ele está dizendo, se tu podes, porque já que os apóstolos não conseguiram, será que tu vai conseguir? É o desabafo de Jesus, né? Ô, geração incrédula. E aí, Jesus expulsa, e no final, os apóstolos vão perguntar: mas por quê? O que foi que aconteceu? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Então, lembremos que no capítulo 3 de São Marcos, tem a escolha dos apóstolos. Lá nos outros evangelistas, logo depois da escolha, tem o envio também. Jesus enviou os apóstolos e ele deu o poder. E um dos poderes que Jesus deu para os apóstolos foi qual? Expulsar os demônios. Então agora, por que eles não expulsaram? Jesus já tinha dado o poder para eles. E agora não estão conseguindo? Os discípulos lhe perguntaram a sós. Na verdade, eles estavam envergonhados. Então, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esses espíritos? Aí Jesus falou: olha, só com jejum e oração. Marcos não coloca o jejum, nos outros colocam, mas está tudo incluído. Há espécies de demônio que não pode ser expulso de nenhum modo, a não ser pela oração, e eu acrescento que os outros evangelistas falam, né? Os outros evangelistas. Jejum e oração. Então quer dizer que eles não estavam rezando? Então estavam sem vida de oração? Eles voltam entusiasmados quando eles vêm contar para Jesus ali naquele momento que eles vão evangelizar, eles voltam todos felizes e tal. Aí Jesus diz: vamos parar aqui, vamos descansar um pouco. É assim que Jesus fala. E Lucas ainda diz assim: olha, não se alegrem pelos demônios que foram expulsos. Se alegre sim, porque o nome de vocês está escrito no céu. É isso que Jesus fala. Mas agora não estão expulsando mais. O que aconteceu? E Jesus diz que essa espécie de demônio só se expulsa com jejum e oração. São Paulo vai dizer que nós devemos rezar sem cessar. A nossa vida, ela precisa ser uma vida de oração. Essa oração constante, aquela oração que nós fazemos quando nós paramos ali para rezar, porque é necessário essa parada, e depois da parada, a nossa oração que continua ali no nosso trabalho, nas coisas que nós fazemos. Hoje, nós encontramos uma igreja muito ativa. E às vezes, dentro desse ativismo da igreja, se questiona se realmente a igreja está rezando. Quando é que a igreja reza? A primeira oração da igreja é o que eu falei no início dessa celebração, é a missa. A missa é tudo. Essa é a oração por excelência. A igreja reza quando se celebra o sacrifício da Santa Missa. E como eu falei, é o sacrifício da Santa Missa que retém o poder de Satanás. Embora Deus tenha permitido a ação dele, mas eu já falei, como eu falei antes, ele só não tem mais poder por causa do sacrifício da missa. Depois, como é que a igreja reza?
ela reza com a liturgia das horas. Os sacerdotes rezam com a liturgia das horas. E é obrigatório. Depois da missa, a oração por excelência é a liturgia das horas. É a liturgia. E nós rezamos com a liturgia. Depois, vem as devoções. Oração do terço, a via sacra, a meditação. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser meditada. E na hora que nós meditamos, nós guardamos ela no nosso coração para a gente vivê-la. E aí, as leituras como a vida dos santos, que nos ajuda. Por que a gente tem que ler a vida dos santos? Porque através da vida dos santos nós vamos ver como foi que esses homens e mulheres de Deus, eles viveram, ao ponto de a igreja declará-los santos, ou seja, modelo para todos nós. Então, quando nós olhamos aquele santo, daquele determinado santo, que nós lemos a vida dele, estudamos a vida dele, nós vamos ver que os sofrimentos, as coisas que eles viveram, é bem semelhante aos nossos. E ali, eles mostram como foi que eles fizeram. São os heróis da igreja. O mundo não tem os seus heróis? A gente vê aí as crianças, né, tudo com a roupinha de Batman, de super-homem, tudo lá, e eles se achando e tal. Não. Na verdade, as crianças católicas, elas deveriam estar assim, com as vestes, né, com um santo tal, ou aquela santa. E quem é esse? Esse daqui foi a que fez essa. E ter assim na ponta da língua quem é aquela pessoa. Porque a gente às vezes estamos tão mundanos que nós procuramos modelos no mundo. E o pior de tudo, são fictícios, não existem. Eles não existiram. Batman não existiu. Mulher Maravilha não existiu. Está tão impregnado, televisão, é tudo, que os meninos ficam tudo, aí os pais compram, e você vê os meninos, e eles se acham, né? E tomem cuidado, porque de repente, ele acha que ele é super-homem, e vai querer pular para voar, e não vai voar coisa nenhuma, fica atento. Mas nós temos os nossos modelos, uma Santa Catarina de Sena, um Santo Antônio, São Pedro, São Paulo, os grandes mártires, aqueles homens que morreram pela fé, os milagres que eles fizeram. É isso que as crianças nossas católicas precisam estar impregnadas. E aí, quando nós estudamos a vida desses santos, nós queremos ser igual a eles, porque eles desejaram imitar Jesus, então eles conseguiram na vida. Então isso nos leva a rezar. Não é aquela devoção assim, eu sou devoto do Padre Pio, o Padre Pio me chamou para ser devota. Para quê? Para ficar rezando, para ficar pedindo coisa para ele, né? Vai fazer penitência como o Padre Pio fazia. Precisa ser devoto do Padre Pio. Vai meditar a paixão do Senhor como o Padre Pio meditava. Vai fazer jejuns e mais jejuns que ele fazia. Isso não. É só para pedir. É assim que a igreja reza. E aí nós temos o Santíssimo Sacramento, onde nós fazemos a nossa adoração diante de Jesus, que está presente na Eucaristia. Se todos nós católicos colocássemos mesmo em prática tudo aquilo que nós precisaríamos fazer na nossa vida com Deus, sem deixar de fazermos as nossas obrigações, viu?
Cuidado, porque senão agora a pessoa vai ficar pensando que ela tem que ficar rezando o tempo todo, tem que estar lá assim, de mãos postas, e a criança está querendo mamar e não dá de mamar, viu? Cuidado. E precisa trabalhar, e agora não quer mais trabalhar porque tem que rezar. Tudo com moderação. Mas se a igreja rezasse como deveria rezar, Satanás não estaria fazendo essa arruaça que estava fazendo ali naquela cidade com aquele jovem. Ele não estaria fazendo. Mas nós, repito, é uma igreja muito ativa, é muita reunião para isso, e a reunião para decidir uma outra reunião. E cadê a oração? Eu fiquei muito feliz na semana passada, porque o nosso bispo, o Dom Vladimir, nosso bispo diocesano aqui de Lorena, ele convocou todos os padres para a primeira reunião nossa do ano. E mensalmente, assim, nós temos as reuniões. E eu, na minha cabeça estava reunião. E o que é reunião? Vamos ver as metas, aquelas coisas para o ano, e aquilo, coisa toda, né? E quando eu cheguei lá, teve a confraternização, o cafezinho da manhã. Depois nós fomos para a igreja. Primeiro ato do dia, a Santa Missa. Tivemos a missa bem celebrada por ele, concelebrada por nós sacerdotes. Depois, acabou a missa, a adoração ao Santíssimo Sacramento. E aí, acabou a adoração ao Santíssimo Sacramento, veio os avisos, encerrou com o almoço. Essa foi a nossa reunião do dia. Até alguém aí gritou, nossa, por quê? O que é que o Dom Vladimir estava dizendo para nós sacerdotes? Eu quero na minha diocese os padres rezando também. Atuando, fazendo os seus trabalhos, mas a primeira coisa, a missa, segunda, adoração ao Santíssimo Sacramento. Porque a nossa finalidade de nós sacerdotes é essa. Nós somos os intercessores, nós somos os representantes de Cristo, nós somos a pessoa de Cristo, persona Cristo. E o que foi que Jesus veio fazer aqui? Sem tirar, os méritos do descanso e tudo, não estou dizendo que não deva ter, Mas o que é que Jesus veio fazer? Se não isso, se não se oferecer em sacrifício pela redenção da humanidade, destruir as obras de Satanás e destruir o pecado e nos dar a salvação. A vida de Jesus estava voltada para isso, dos apóstolos também e também dos santos. Mas se a gente reza pouco, o demônio tem mais força. Se nós rezamos mais, o demônio menos força. Imagina uma diocese onde você encontra os padres fazendo aquilo que é a obrigação dele e a obrigação maior que é a vida de oração. E aqui eu não estou dizendo simplesmente que tem que ficar todo mundo reunido para rezar, não. É essa vida de oração contínua, do dia a dia. Às vezes as pessoas ficam esperando convocação. Vamos rezar pela fome no mundo. Vamos rezar agora pelos desastres no mundo. Vamos rezar. Olha, se nós tivéssemos a vida de oração, eu acho que não precisaria nem ficar fazendo convocações. Mas tem gente que fica atrás só de convocação. Se tiver convocação, ele vai. Se não tiver, não vai. Não reza. É somente, tem que bater o sino, oração, aí vai rezar. Aí fica ali no meio do povo, aquela coisa toda, e aquele negócio e toda, mas na hora que é para rezar em particular, não reza sozinho não. Eu não rezar sozinho. É a oração individual
que me leva a uma qualidade melhor na oração comunitária. Mas repito, a maior oração da igreja é a missa, é a Santa Missa, onde a assembleia se reúne em volta do altar para estar diante do crucificado que está derramando sangue pela nossa redenção. Por isso que a gente precisa se preparar bem para vir à missa. Essa correria, nos preparemos bem, como Nossa Senhora fala. Chega uns minutos antes. Eu acho bonito aqui, né, nessa capela, quando eu chego, tem pessoas que já estão ali no silêncio, recolhido, rezando para aguardar o momento que a gente tem que entrar, desculpa eu falar assim, no clima. Nós temos que entrar no clima do que está acontecendo. Agora, meus irmãos, se Tiago está falando na primeira leitura de rivalidades, de ciúmes, de intrigas, e ele ainda diz assim, essas coisas terrenas, materialistas e diabólicas que estavam acontecendo lá na comunidade, lá na igreja passada. Será que a igreja hoje não está assim porque nós não estamos rezando? Tanta divisão, tanta coisa, tantas rivalidades. E muita gente sábia, viu? Meu Deus, só entrar na internet que você vai ver, meu Deus do céu. É muita gente que sabe demais. E fala isso, e fala aquilo, e contesta aquilo, e contesta aquilo. Porque na aparição da Senhora disse isso, porque naquela outra disse lá, porque não sei quem, porque... Muita gente sabe. Aí eu pergunto assim, mas quem está rezando, hein? Quem é que está tendo tempo para dobrar os joelhos? Porque fala mal desse, fala mal daquele, diz não sei o quê, que a igreja está assim, que a igreja está assada, que os padres não fazem isso, que os padres não fazem aquilo, e não sei o quê, e aquela coisa toda. Agora eu pergunto, mas quem está rezando? Não são as nossas reuniões, não são os nossos questionamentos, não são as nossas... o apontar o dedo para esse ou para aquele que vai mudar, não. O diabo quer ver isso mesmo, ele quer colocar isso, confusão, apontar dedo daqui, apontar dedo para lá, e todo mundo discutindo, e todo mundo falando, e fala mal do Papa, e fala mal daquele, e fala mal e fala não sei o que, e a igreja que é vacante, e a igreja que está sem Papa, uns dizem que está sem Papa, outros dizem que está... Não, temos um Papa, meu filho. Agora, se esse Papa não está sendo agradável, você reze por ele, mas que ele é o Papa, ele é o Papa. Foi devidamente escolhido, viu? Agora, por que você não reza? Por que não dobra o joelho? Por que não faz jejum? Por que não faz penitência? Chega no jejum, aí come, aí começa a dizer, não consigo porque eu estou com dor de cabeça. Começa a comer, para ficar sem comer, já está sem dor de cabeça. Olha, ninguém morre em 24 horas não de fome, viu? Até o médico ali. 2. Cara, tem uns fraquinhos aí que podem morrer. Cadê no dia do jejum que não faz? Por que não reza? Vamos rezar pela igreja. Se você está vendo que está tudo errado, e até esse, ou aquele, esse padre, esse bispo, aquilo lá, tanta coisa que está aí, que aí nós estamos vendo, eu não estou dizendo que não está vendo. Tem muita coisa errada na igreja, mas sempre teve, viu? Já começou com Judas. Agora você está rezando? Porque há tipos de demônios que só se expulsa com jejum e oração, meu filho. Ora, vocês pensam que rezar é fácil, é? Começar a rezar, abre a boca.
A pessoa está ali tranquilo, falando mal dos outros, né? Fala. Aquele entusiasmo para falar mal da igreja, falar mal do Papa, falar mal do Padre Augusto, falar mal de não sei quem, né? Aí tá aquela empolgação aí, vamos rezar, e começa a rezar, abre a boca. Aí depois diz que é espírito, eu estou com espírito, você está com nada, é preguiça mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.